biologia. Hoje a nossa aula vai ser sobre fotossíntese. O que é fotossíntese? É um processo em que os seres produtores conseguem produzir o seu próprio alimento. Graças a quem? A energia solar. Eles conseguem converter energia solar em energia química. E essa energia vai ficar incorporada nas moléculas orgânicas desses seres vivos. Então, isso é fotossíntese. As plantinhas e as algas, elas têm uma organela especial que nós, animais, não temos. Que organela é essa? O cloroplasto. O cloroplasto eu tentei desenhar aqui. De que é formado o cloroplasto? Tem a membrana externa, a membrana interna, um monte de bolinhas que tem um nome. Que nome que essas bolinhas têm? De tilacoides. Então, cada bolinha representa um tilacoide. O conjunto de tilacoides nós chamamos de grana. E todo esse espaço entre os tilacoides recebe o nome de estroma. Só que esses tilacoides, eles não estão isolados, não. Eles estão conectados. Eu não desenhei a conexão, porque senão não ia conseguir explicar pelo desenho. Então, aqui tem uma imagem de como que é esse cloroplasto. Está vendo esses tilacoides? Eles estão conectados. O que tem de especial dentro dos tilacoides? Um pigmento, que nós chamamos de clorofila. Existe só clorofila? Não. Tem outros pigmentos que ajudam a clorofila, como os carotenoides, as ficopilinas, que tem algumas algas. Tá? Mas o que eu vou usar hoje é o pigmento que nós chamamos de clorofila. E essa clorofila, ela fica aqui, ó, dentro desses tilacoides, bem exatamente na membrana desses tilacoides. Então, fica um monte de clorofila ali. Essa clorofila é importante. Já vamos saber o porquê que essa clorofila é importante. Essa organela tem algo especial que cai muito em vestibular. O que é? Ela é semi-autônoma. O que isso quer dizer? Ela tem o seu próprio DNA. Então, o DNA dessa organela fica aqui, ó, no estroma. DNA, RNA, proteínas que também são produzidas por esse DNA. E o DNA do cloroplasto é parecido com o DNA bacteriano. Ele é circular. E muitas proteínas que estão presentes no cloroplasto são produzidas por esse DNA. Algumas outras proteínas também são produzidas pelo núcleo celular. Por isso que é uma organela semi-autônoma, tá? E uma proteína abundante dentro do cloroplasto é a rubisco. E dizem que é a proteína mais abundante do planeta, tá? Eu vou falar já sobre a rubisco. Ela é muito importante no processo de fotossíntese. Resumindo esse processo, a fotossíntese, para que aconteça, precisa então da energia solar. Vou desenhar o solzinho. Precisa do dióxido de carbono, o gás carbônico, e precisa também de quem? Da água, que é H2O. O Sol ele é importante nesse processo porque é ele que vai fornecer energia para estar acontecendo. E por que precisa do gás carbônico e por que precisa da água? O CO2 do gás carbônico, ele vai se juntar com o hidrogênio da água. Então, 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água vai formar o açúcar, que é C6H12O6, que é uma glicose, tá? Então, ele precisa da água, não do oxigênio da água, apenas do hidrogênio. Então, a fotossíntese é a junção do gás carbônico com o hidrogênio da água, produzindo quem? Açúcar, glicose. E esse oxigênio da água? Aí não precisa não, vai ser jogado fora, que aí nós usamos, tá? Esse é o resumo da fotossíntese. Agora a gente vai entender como que acontece passo a passo.
Agora nós vamos falar com detalhes como que acontece a fotossíntese. Vai estar acontecendo em duas etapas. A primeira nós chamamos de fotoquímica ou fase clara e a segunda é de química ou fase escura. Hoje nós vamos falar só sobre a fotoquímica. A fase química nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Só que para a fase química acontecer, precisa dessa primeira etapa. Então, os produtos gerados nessa primeira etapa, eles vão estar participando da fase química. Vamos ver. Então, na fotoquímica, vai estar acontecendo dentro dos xilacoides. Aí eu ampliei esses xilacoides. O que tem de especial dentro dos xilacoides? Aquele pigmento que dá cor verde no vegetal. Como é o nome desse pigmento? Clorofila. Então, a clorofila fica aqui, ó, na membrana dos xilacoides. A luz solar, quando incide nesses xilacoides, a clorofila ela segura essa radiação solar, essa energia. Os elétrons que estão na clorofila, eles ficam todos excitados. E a clorofila, tadinha, ela acaba perdendo elétrons. E esses elétrons que saltam, que saem da clorofila, eles ficam brincando pelas proteínas presentes nos xilacoides, que nós vamos dar o nome de cadeia transportadora de elétrons. Aí eles ficam brincando, quicando de uma proteína para outra. Aí nessa brincadeira dos elétrons, eles pegam um monte de prótons que estão no estroma do cloroplasto e colocam esses prótons para dentro dos xilacoides. Aí esses prótons entram. Eles ficam aqui dentro dos xilacoides. Bom, nesse momento que os elétrons ficam quicando, então eles conseguiram pegar os prótons do estroma e colocar para dentro dos xilacoides. Segura essa informação aí. Então a gente já viu que a energia solar excita os elétrons. E essa H2O? O que é H2O mesmo, hein? A água. E essa água? Para que ela está aqui? A energia solar, ela também quebra a molécula de água. Ativa lá uma enzima que acaba quebrando a molécula de água, liberando então hidrogênios e oxigênio. Só que esses hidrogênios da água, eles perdem elétrons. Quando eles perdem elétrons, esses elétrons vão sair daqui e vão para a clorofila, recuperar aqueles elétrons perdidos. Aí a clorofila agora ficou feliz, porque ela recuperou os elétrons. Não aqueles que saíram, recuperou elétrons novinhos. Os elétrons oriundos de quem? Da água, tá? Então, a água ela se transforma em prótons e oxigênio. Tem um aceptor de hidrogênio, que eu falo para os meus alunos que é o tarado, que é o NADP. Então, o NADP, quando ele vê os prótons dando mole, o hidrogênio dando mole, ele, oba, vai lá e rouba, captura esses hidrogênios. Então, o hidrogênio vem para cá. E aqueles elétrons que estavam lá quicando, que agora estão cansados, eles saem dessas proteínas e vão para o aceptor, o NADP. Tá? Aí esse NADP, ele também recebe esses elétrons cansadinhos. Então, nessa etapa fotoquímica, a gente está vendo que teve formação de NADPH e também a quebra da molécula de água. Esse oxigênio da água aqui, depois vai se juntar com outro oxigênio e vai sair dessa reação. Porque, ó, ninguém quer saber do oxigênio nesse processo aqui. Ele fica abandonado, aí ele sai. E para onde ele vai? Para o ambiente. E quem vai capturar? Nós. Nós usamos esse oxigênio, as próprias plantas depois vão usar esse oxigênio e todos os outros seres aeróbicos. Então, o oxigênio ele existe no nosso planeta graças a esse processo da quebra da molécula de água. Esse processo que ocorre a quebra da água tem um nome, chamamos de fotólise. Tudo bem? E esses prótons aqui? Esses prótons depois eles pensam, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eles querem sair. Só que para eles saírem dali tem um porém. Os elétrons são espertinhos.
O que acontece? Nesses tilacoides tem uma proteína que nós chamamos de ATP sintase. Para os prótons saírem de dentro dos tilacoides, eles só saem por essa proteína aqui. Aí essa proteína fala assim, ó, eu deixo você passar, mas você tem que me dar energia. Aí para o hidrogênio passar, tem que dar energia para a ATP sintase. E o que a ATP sintase forma? ATP. O que é ATP? É uma molécula de energia. Então, conforme os prótons vão saindo dos tilacoides e voltando para o estroma, tem a formação de ATP. Então, esse processo de formação de ATP e do NADPH, essa redução do NADPH, nós chamamos de fotofosforilação, formação de ATP. Então, nessa etapa de fotoquímica, acontecem dois processos, a fotólise e a fotofosforilação, tá? Então, esse ATP e o NADPH, eles vão sair desse processo aqui e vão migrar para a segunda etapa, que é a fase química. Tudo bem até aí, galera? Tá? Então, a aula de hoje encerra aqui. Então, ó, beijinhos, tchau, tchau da Prof. Lu, até a próxima.